Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Já peguem a apostilinha, página 14 e nós vamos até a página 19, tá? Essa aqui, tá bom? Vamos iniciar com essa aqui. Muito bem, vamos lá? Palavras com F e V. Você sabe o que são adivinhas? Adivinhas são perguntas que desafiam. São charadas que fazem as pessoas pensarem quando tentam descobrir a resposta e se divertem quando descobrem. Leia a seguir algumas dessas e depois desvende-as. Vamos ver? Vamos ver se vocês são bons de adivinhar. O que é grande antes de ser pequena? O que vocês acham que é grande antes de ser pequenininha? O que pode ser? Vamos ver se vocês sabem aí. Pergunta pro papai e pra mamãe que tá aí do lado. O que vocês acham? A vela, né? Porque a vela começa grandona. Depois ela vai diminuindo, né? Que vai derretendo, ela vai diminuindo. Muito bem, vamos pra próxima. O que é que corre a casa inteira e depois vai dormir em um canto? O que vai? Ele corre a casa inteira e depois ele vai dormir no cantinho? Será que é? Vamos ver. Essas são difíceis, né? Vamos ver se vocês sabem. A vassoura. Muito bem. Essa eu também não sabia, não. O que tem rabo de porco, mas não é porco. Pé de porco, mas não é porco. E costela de porco, mas não é porco. O que será, hein? A feijoada, gente. É verdade, né? Tem tudo de porco, mas não é um porco, né? São só os pedaços. Somos muito irmãozinhos, em uma só casa vivemos. Se não nos coça a cabeça, no instante morremos. Quem somos? Se nós coçam a cabeça, no instante morremos. Será? Difícil, né? Vamos ver se vocês sabem. O fósforo. Essas são difíceis, né? Olha, se não tivesse aqui a resposta, eu também não ia saber, não. Muito bem, vamos para a última. O que é? Que quanto mais se tira, mais se tem. Quanto mais a gente tira, mais a gente tem? Estranho, né? Mas é a foto. Quanto mais tira a foto, mais foto nós temos, né? Muito bem. Gente, essas são difíceis. Achei bem difícil. Mas ainda bem que tem a resposta. Porque se não tivesse resposta, eu também não ia saber. Mas depois vocês me contam se vocês acertaram alguma, se vocês entenderam, tá? Mas aí pausando o vídeo, hein? Não esquece. Muito bem, vamos lá? Mão na massa. Ah, gente, não esquece, faz depois com algum parente, algum amigo. Decora aí a adivinha e depois pergunta pra alguém, né? Muito bem. Mão na massa, já peguem um lápis aí pra ir rapidinho. Quais são as respostas das adivinhas? Vamos lá? Vamos colocar? Quais são as respostas? Primeira resposta que nós colocamos foi a vela, né? Foi a primeira. Então vamos lá. Vela. Depois da vela, nós falamos a vassoura. Vassoura. Depois a feijoada. Depois nós falamos do fósforo, né? Fósforo. E por último nós falamos a foto, né? Muito bem. Se a gente reparar aqui bem, gente, temos aqui o F e o V, né? Temos 3 palavrinhas com F e 2 palavrinhas com V, tá? Já vamos dar uma adiantadinha aqui. 2. Agora, escreva as respostas das colunas correspondentes. As palavras com V e as palavras com F. Gente, eu vou pedir pra vocês escreverem, né? Aí, e eu vou só fazer as marcações, tá? Então, eu vou fazer marcações pra vocês... Opa! Só pra fazer a correção, né? Com V, nós temos a vela. Vou deixar assim pintadinha, ó. Vela e a vassoura, vamos ver. Certo? Muito bem. E com F nós temos a feijoada,
fósforo. Essa eu vou deixar aqui. Assim. E nós temos também a foto. Tá? Aí vocês organizem aí, que é melhor, tá? Da maneira de... Ué, isso é facinho, né? Vocês organizem aí. Só deixei aqui organizadinho. Bom, aí coloca na tabelinha do V, vela e vassoura, e na tabelinha do F, feijoada, fósforo e foto. Ok, galera? Muito bem, vamos pra próxima? Você já ficou em dúvida ao escrever as palavras com F, V? Eu já. Já vou logo me confessando aqui que eu já várias vezes, viu? E não só quando eu era criança, não. Quando eu era adulto, quando eu virei adulta também, às vezes eu confundo, tem que prestar bem atenção. Na hora de escrever, é preciso cuidado para não confundir essas letras, pois podem mudar o significado das palavras que aparecem. Já conversamos várias vezes sobre isso, lembra? Lá no P e do B, T e D. Muito bem. Observe os exemplos a seguir. Faqueiro e vaqueiro. Se escreve da mesma maneira, mas uma começa com F, que é de facas, né? Aquele é um conjunto de facas, talheres. E o vaqueiro, que é esse rapazinho aqui, vocês conseguem observar, que geralmente fazendeiros, né? Muito bem. Se escreve da mesma maneira, só muda a primeira letra, mas o sentido da palavra muda totalmente. Então é igual nós falamos do T e D e do P e B, tá? A mesma coisa, gente. Uma letrinha errada ali, uma letrinha mal colocada, já muda totalmente o sentido da frase, da palavra, tá? Às vezes você quer escrever uma coisa, aí você errou só a primeira letra, e aí confundiu tudo e a frase fica muito sem sentido, tá? Nós já falamos sobre isso, pra ficar muito atento nessas palavras, conta da pronúncia, né, e tal. Então, ficar muito atentos a essas palavrinhas, tá bom? Principalmente com F, V, P e B. Ok? T e D também, mas essas vocês confundem bastante. Tem algumas também que muitas pessoas confundem, tá? Não só essas letrinhas, mas tem outras letrinhas que as pessoas confundem ainda, tá? Às vezes as pessoas confundem o C e o G. Eu sei que é estranho, né? Não parece, o som não é muito parecido, mas muitas pessoas ainda confundem, tá? Então essas são as que as pessoas mais têm dificuldade, ok? Muito bem. Repare que se trocarmos o F da palavra faqueiro pela letra V, a letra muda o significado. Bem, virem a página. Mão na massa. Observe as figuras. O que elas representam? Complete os espaços usando o F ou V e escreva toda a palavra quando for necessário. Então, algumas têm uma palavra, né, faltando uma letrinha, outras não tem nada. E nós vamos escrever. Já separem aí, só vou apagar aqui rapidinho, e aí vocês já deixam separadinho pra gente já começar a fazer essa atividade. Aí eu dou tempinho pra vocês, enquanto eu apago, eu dou tempinho pra vocês se organizarem aí pra fazer. Opa, meu cenário sendo destruído. Tudo no improviso aqui, né, gente? Não tem como. Às vezes esses imprevistos acontecem. Não tem jeito. Já vamos fazendo aí quem já terminou, né? Quem já tá preparadinho. Ixi, tá ruim de sair, mas tudo bem. Dá pra seguir, dá pra ver muito bem. Vamos lá? A primeira imagem, que é uma vaca, né? A vaca começa com V, né? Então, aqui, V. Muito bem. Embaixo temos uma vila, né? Então, vila começa com V. Embaixo, uma foto. Foto começa com F. Muito bem. Aqui do lado, nós temos o quê? Uma faca. Faca. Do lado da vila, nós temos uma fila, né? E por último, do lado do foto, nós temos um voto, né? Que quando nós votamos para as eleições, né? Muito bem. Vocês perceberam que é praticamente, né, a mesma coisa, só muda a primeira letrinha? E essa primeira letrinha sendo mudada, muda todo o sentido da nossa palavra, ok? É bom que vocês tenham ciência disso, tá? Vamos lá para a próxima? Informações e imagens.
Existe outro tipo de texto que também nos mostra dados científicos que são resultados de pesquisas. Esse texto se chama infográfico. Ele utiliza imagens para explicar os dados e facilitar a compreensão. Observe o infográfico a seguir. Nesse está falando da água do mundo, né, gente? Ele está fazendo uma explicaçãozinha falando sobre a água. Tem até uma imagem aqui para simular, né? E ele dá uma informação num texto pequeno e com imagens, né? As imagens, elas ajudam também a passar essa informação, tá? Então, por exemplo, aqui tá falando da água do mundo, né? Aí eu vou ler para vocês. A água cobre 71% da superfície da Terra e está presente nos mares, oceanos e rios. Mas ela também é encontrada no ar que respiramos e em forma de gelo nas calotas polares. Então, quanta água existe no nosso planeta? Aí, né, gente, é o que tá escrito aqui embaixo, na água do mundo. E aqui, né, na lateralzinha, está falando, né, tem um copinho, e aí tá falando água salgada em oceanos, mares, lagos e nos lençóis freáticos. Quanto, né, porcentagem, né, mostrando, simulando como funciona. E aqui, nós temos a água doce, né, não sei se dá pra vocês verem direitinho. Acompanhe aí que é mais fácil. Água doce, glaciares e água subterrânea. Aí também tem aqui embaixo, tem um pouquinho, né, de algumas explicações, né? Água permanente congelada no solo e água no ar na superfície terrestre. Então, nós temos aqui um copo simulando a água total, né, a quantidade de água total, e aqui explicando quanto é a porcentagem de cada um, ok? Só de olhar a gente consegue compreender, a gente não precisa ter um cálculo exato, mas só olhando a gente já compreende, ok? Infográfico serve para transmitir informações por meio de imagens, textos curtos, desenhos, setas indicativas e números. Normalmente, os infográficos possuem um título para que possamos identificar o assunto tratado. Igual nós vimos aqui. Muito bem. Para entender o texto, observe novamente o infográfico e responda as perguntas a seguir. 1. Que informação existe nesse infográfico? Qual a informação que está tendo aqui, gente? Pensem aí que eu vou apagando aqui. Qual a informação que tem dentro desse textinho, né, do infográfico? O que nós falamos? Sobre a quantidade, né, de água no nosso mundo. Quantidade de água no mundo. Opa, acho que vai caber aqui. No mundo. Muito bem. 2. Existe mais água salgada ou água doce no mundo? Vamos lá? Olhando aqui. Olha a quantidade de água doce no mundo. Essa porcentagemzinha aqui bem pequenininha, estão vendo? Existe mais água doce ou água salgada? Salgada, né? Se a gente olhar bem o texto, a gente vai observar que tem mais água salgada. Opa! Muito bem. 3. Da água doce existente no mundo, a maior parte está na superfície terrestre? Comente. Vamos lá? A superfície terrestre... Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Peçam pro papai e pra mamãe ajudar também, que eu não sei se vocês vão conseguir identificar aqui bem conta da imagem, tá? Então tá perguntando. Da água doce existente no mundo, que é essa quantidadezinha aqui, a maior parte está na superfície terrestre? Sim ou não? Vamos achar aqui a superfície terrestre? A superfície terrestre é essa última faixinha. Tá vendo? Bem pequenininha, não dá nem pra ver? E a pergunta é, se a maior parte da água doce é na superfície terrestre? Não, porque se a gente observar aqui, ela é bem pequenininha, gente. Ela é essa aqui verdinha. Então, não, né? 3, coloque não. Há pouca água na superfície terrestre, né? É bem pequenininha, não dá nem pra ver direito, né? Bem miudinha. Muito bem. Vamos lá? Esses são de acordo com os textos, né? Do infográfico que a gente viu.
Vale a pena conhecer. O Mundo Infográficos, que tem como autores John Richards e Ed Skins, eu acho, traz recursos gráficos visuais com ícones, pictogramas e ilustrações, que complementam textos sintéticos e dados numéricos. Os infográficos apresentam as informações de uma maneira instigante, divertida e atraente. O Mundo Infográficos traz uma infinidade de conhecimentos interessantes sobre os mais diversos assuntos. Super legal, né, gente? Muito bem. Virem a página. Mão na massa. Já vou até apagar aqui novamente. Muito bem. Mão na massa. Uma das preocupações com a água doce própria para consumo é que as pessoas estão poluindo os rios e lagos de onde elas vêm. Uma forma de ajudar a preservar essa água é separar o lixo para reciclar e reaproveitar os objetos que serão descartados. Garrafas de PET, latinhas, copos plásticos, sacolas plásticas, entre outros. Observe este infográfico divulgado pela Prefeitura de Porteirinhas, Minas Gerais. Coleta seletiva em Porteirinha. O que é recolhido pelos catadores? Isso vocês já viram bastante, né? Mas nós vamos dar uma lida. Vamos lá, começar pelo plástico. Plástico, garrafa de água e refrigerante, sacolas plásticas, embalagens de produtos de higiene e limpeza, brinquedos e utensílios de plástico. Papel, jornais, revistas, cadernos, folhas, listas telefônicas, caixas de papelão e embalagens Tetra Pak. Vidro, garrafas, potes, frascos de alimentos e produtos de higiene e limpeza. E metal, latas de bebida de alimentos, panelas sem o cabo, talheres, bacias, objetos de cobre, zinco, bronze e ferro. E aqui do ladinho nós temos materiais não recicláveis, que são destinados para o aterro sanitário. Nós já conversamos bastante sobre isso na outra apostila, né, de ciências, então vocês estão bem familiarizados com o conteúdo, né? Cite 3 exemplos de lixo recicláveis presentes no infográfico. 3 exemplos aí de lixo que nós podemos reciclar. Procurem aí. Eu vou colocar alguns aqui que eu tô vendo que a gente pode colocar, né? Mas aí fica a critério de cada um. São 3, né? Isso. Vou colocar aqui... deixa eu ver... Latas. Latas. Embalagens. E jornais. Coloquei 3 exemplos. Muito bem. B. De acordo com o texto, para onde vão os materiais que não são reaproveitados? Para o aterro sanitário, né? Muito bem. E C. Qual é o título do infográfico? Tá escrito aqui, aonde? Coleta seletiva em Porteirinha. Opa, muito bem, muito bem. Fizeram. Muito bem. Pessoal, a próxima página tem um Aprender Brincando e um textinho. Como, né, eu não posso escrever um texto aqui pra vocês copiarem, nem pra gente fazer junto, eu vou mandar vocês fazerem em casa. Você já tem que fazer tudo em casa, né? Mas esse texto vocês vão fazer sem a ajuda da Pro aqui. E depois vocês vão me mostrar, tá? Eu vou ler e explicar certinho. Aprender Brincando. Vamos fazer uma experiência? Ela é muito simples, você vai se surpreender. O nome da experiência é pintura no gelo. Materiais necessários: um pote com água, sal e corante ou tinta, tá? Coloque o pote com água para congelar, para virar gelo. Depois de congelado, desenforme e espalhe uma fina camada de sal sobre o bloco de gelo. Então vocês vão deixar o gelo, né? Depois vocês vão colocar o sal por cima e deixar lá. E em seguida colocar o corante. Colocou a camada de sal, coloque em cima o corante.
e descubra o que vai acontecer, tá? Então aí é pra vocês descobrirem. Pro, não tenho tinta, não tenho corante. Ok, tá? Ver de alguma maneira que se vocês conseguem, né? Só um pouquinho, não precisa ser muito, tá? Uma tintazinha ou o corante, né? Geralmente os pais, né, têm algum corante. Não precisa comprar se não tiver, ok? Se você não tiver, você não faz, tá bom? Só coloca ali o gelo e coloca o sal e vê se você consegue observar alguma coisa. Vê se é porque é ruim que estraga, né? Mas quem tiver canetinha que não utiliza, né, pode colocar um pouquinho, assim, uns pontinhos ali em cima do gelo com sal pra ver o que acontece, tá? Mas se tiver canetinhas usadas, tá? Que você não tá usando mais, tá bom? E quem não tiver nem canetinha usada, nem nada, só faz com o gelo mesmo, tá? Não precisa fazer com o corante. Muito bem. Na sessão Aprender Brincando, você fez a experiência com o gelo. Agora é hora de produzir um relato de observação desse processo. Com a ajuda do professor, né, no caso o pai e a mãe de vocês, anote tudo o que aconteceu durante essa experiência. O que aconteceu com o gelo? Como ele ficou? Por quê? Escreva o registro da sua observação no espaço a seguir. Então, pessoal, vocês vão pegar o gelo, desenformar, colocar uma camadinha de sal e, né, o corante ou a tinta e vão ver o que vai acontecer. E o que vocês têm que fazer? Vão escrever aqui nesse espaço, tem um espacinho pra vocês escreverem tudo o que aconteceu, tá? Então, a gente fez aqui a experiência e aconteceu tal coisa, o gelo ficou de tal jeito, tá? E aí vocês fazem a explicação, ficou, não posso contar o que é, mas aí vocês falam, ficou assim porque tal coisa, tá? Façam umas explicações de vocês, mostrem aqui como vocês fizeram, o que vocês observaram. Quem não tem o corante, e nem a tinta, e nem a canetinha, né, que eu dei o exemplo da canetinha, vai fazer só com o gelo e o sal, tá? Observe, eu sei que não vai ficar tão perceptível igual o com a tinta, né, o corante. Mas tudo bem, faça dessa maneira que eu vou entender e me avise, tá? Que não tinha o corante, não tinha a tinta, nem a canetinha, tá bom? É bem tranquilinha, tá? É uma tarefinha bem facinha. Depois vocês me enviem. Eu não vou contar o que vai acontecer, vocês vão ter que descobrir, tá bom? Depois vocês me enviem, tá bom? Não esquece da foto. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.